A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à Vida Continua. Com tantas coisas a acontecerem pelo mundo fora, a tomada de posse, agora há poucos dias, do Presidente dos Estados Unidos, com o cessar-fogo, sabe-se lá até quando, entre Israel e Palestina, tantos conflitos, guerras internas em vários países de África, a crise da qual não se fala da Coreia do Norte, que é um país praticamente esquecido e que devia ser relembrado nas nossas preces, porque a prece tem eficácia quando sentida, porque nós emanamos energia, quer seja positiva, quer seja negativa. É tudo uma questão de consequência das nossas atitudes mentais. Perante tudo isto, eu gostaria de vos deixar hoje aqui um relato extraído da Revista Espírita de 1866, do mês de outubro desse ano, onde temos aqui algumas instruções dos espíritos sobre a regeneração da humanidade. E vamos ver, caros amigos e ouvintes, como este texto é bastante atual. Bom, então, em Paris, em abril de 1866, como já tinha referido, eles diziam o seguinte, que os acontecimentos se precipitam com rapidez, por isto não vos dizemos mais como outrora, os tempos estão próximos. Agora dizemos, os tempos estão chegados. Por estas palavras não entendais um novo dilúvio, nem um cataclismo, nem um desabamento geral. Convulsões parciais do globo ocorreram em todas as épocas e ainda se produzem, pois se devem à sua constituição, mas não são sinais dos tempos. Entretanto, tudo quanto está predito no Evangelho deve realizar-se e se realiza neste momento, como reconhecereis mais tarde. Mas não tomeis os sinais anunciados senão como figuras cujo espírito e não a letra deve ser apreendido. Todas as escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e é porque os comentadores se apegaram à letra que se confundiram. Faltou-lhes a chave para que compreendessem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem revelar-vos. De agora em diante, com o auxílio desses novos conhecimentos, o que era obscuro torna-se claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão perturbadas. Assim não vereis milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural, no sentido vulgar, ligado a estas palavras. Não olheis para o céu, a fim de aí buscar sinais precursores, pois não os vereis, e aqueles que vos anunciam vos enganarão, mas olhai em torno de vós, entre os homens, e aí os encontrareis. Não sentis um vento que sopra na terra e agita todos os espíritos? O mundo está à espera, e como que tomado por um vago pressentimento, à aproximação da tempestade. Não acrediteis, entretanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu desde a sua transformação. Ela deve continuar progredindo e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns fragmentos. Tudo acabará para ele com a geração que se vai e a geração nova erguerá o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão.
Do mundo de expiação e de provas, a Terra está chamada a tornar-se um dia um mundo feliz. E nela habitar será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem aí deve suceder o do mal. Para que os homens sejam felizes na Terra, é necessário que ela seja povoada somente por bons espíritos, aqui no corpo físico e no plano espiritual, aqui na nossa psicosfera, que não quererão senão o bem. Como já chegou esse tempo, uma grande imigração se realiza neste momento entre os que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal e que não são tocados pelo bem, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos, porque aí trariam novamente a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos e terão por missão promover o progresso desses mundos. Serão substituídos na Terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz, a fraternidade. A Terra, já o dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com uma única diferença, mas essa diferença é capital. Uma parte dos espíritos que encarnavam não mais reencarnarão. Numa criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e votado ao mal que ali encarnaria, será um espírito mais adiantado e dedicado ao bem. Trata-se, pois, muito menos de uma nova geração corporal que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperavam ver a transformação operar-se por efeitos sobrenaturais e maravilhosos ficarão decepcionados. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados num ponto intermediário, vós assistis à partida de uma e à chegada da outra. E cada um já está marcado no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. As duas gerações que sucedem uma à outra têm ideias e pontos de vista diametralmente opostos. Pela natureza das disposições morais, mas sobretudo das disposições intuitivas e inatas, é fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração que deve estabelecer a era do progresso moral distingue-se por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, aliadas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Ao contrário, o que distingue os espíritos atrasados é, para começar, a revolta contra Deus pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos do egoísmo, do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo o que é material. São esses os vícios de que a Terra deve ser expurgada pelo afastamento dos que recusam emendar-se, porque eles são incompatíveis com o reino da fraternidade e porque os homens de bem sofrerão sempre com o seu contacto. A terra deles ficará livre e os homens marcharão sem entraves para o futuro melhor, que lhes está reservado aqui embaixo, como prémio aos seus esforços e à sua perseverança, enquanto esperam que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores. Por essa imigração de espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Ao contrário, muitos aqui voltarão, porque muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca era pior que o cerne. Uma vez sobretraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria deles verá as coisas de maneira completamente diferente do que quando vivos
do que tendes numerosos exemplos. Nisto são ajudados pelos espíritos benevolentes que por eles se interessam e que se esforçam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Por vossas preces e exortações, vós mesmos podeis contribuir para o seu melhoramento, porque há solidariedade perpétua entre vivos e mortos. Mortos, entre aspas. Aqueles poderão depois voltar com o que serão felizes, pois isto será uma recompensa. Que importa o que tiverem sido feito, se estão animados de melhores sentimentos. Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, eles serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Não haverá assim exclusão definitiva, senão para os espíritos fundamentalmente rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornam surdos à voz do bem e da razão. Mas esses mesmos não estão votados a uma inferioridade perpétua. E dia virá em que repudiarão o seu passado e abrirão os olhos à luz. Orai, pois, por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda há tempo, pois aproxima-se o dia da expiação. Infelizmente, a maioria deles, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e sua resistência marcará o fim do seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, eles próprios correrão para a sua perda, darão impulso à destruição, que gerará uma multidão de flagelos e calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão a chegada da era da renovação. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão os suicídios multiplicando-se numa proporção incrível até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que antes da morte serão riscados do número dos vivos. São estes os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isto se realizará pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que nada sejam derrogadas as leis da natureza. Contudo, através da nuvem sombria que vos envolve e em cujo seio ruge a tempestade, observai que já surgem os primeiros raios da era nova. A fraternidade lança os seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos se estendem as mãos. A barbárie adquire hábitos familiares ao contato da civilização. Os preconceitos de raça e de seita que fizeram correr rios de sangue se extinguem. O fanatismo e a intolerância perdem terreno, enquanto a liberdade de consciência penetra os costumes e torna-se um direito. Por toda a parte fermentam as ideias, vê-se o mal e experimentam-se os remédios, mas muitos andam sem bússola e se tresmalham nas utopias. O mundo está num imenso trabalho de parto que durará ainda algum tempo. Não é para amanhã, não é para o ano, não é para daqui a 50 anos. Isto leva o seu tempo porque a evolução não dá saltos. Nesse trabalho ainda confuso vê-se, entretanto, dominar uma tendência para um objetivo, o da unidade e da uniformidade, que predispõe à fraternização. São ainda sinais dos tempos. Mas, enquanto os outros são os da agonia do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que durante os próximos tempos verá levantar-se, porque então a nova geração estará em toda a sua força. Tanto a fisionomia irá diferir de século para século sob certos pontos de vista. Um dos caracteres distintivos da nova geração, será a fé inata, não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada, que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos que a ela se opõem, que são a incredulidade e o fanatismo.
Ele dá uma fé sólida e esclarecida. Ele desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem às vistas da nova geração. E é por isso que ele é inato e existe em estado de intuição no coração dos seus representantes. A era nova, ou a nova era, vê-lo-á, pois, crescer e prosperar pela própria força das coisas. Ele constituirá a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Mas, daqui até lá, quantas lutas terá ainda que sustentar contra os seus dois maiores inimigos, que são a incredulidade e o fanatismo que, coisa bizarra, se dão as mãos para abatê-lo. Eles pressentem o seu futuro e a sua própria ruína, por isso o temem, pois já o vêem plantar sobre as ruínas do velho mundo egoísta a bandeira que deve unir todos os povos. Na máxima divina que diz fora da caridade não há salvação, leem sua própria condenação, porque é o símbolo da nova aliança fraterna proclamada pelo Cristo. Ela se lhes mostra como as palavras fatais do festim de Baltazar. Entretanto, eles deveriam bendizer essa máxima, porque ela os resguarda de todas as represálias daqueles que eles perseguem. Mas não, uma força cega os constrange a rejeitar a única coisa que poderia salvá-los. O que poderão eles contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da luta, não duvideis, porque ele está nas leis da natureza e é, por isso mesmo, imperecível. Vede, por intermédio de que multidão de meios a ideia se expande e penetra em toda a parte. Crede, mesmo, que esses meios não são fortuitos, mas providenciais, pois aquilo que à primeira vista parece que deveria prejudicá-lo é precisamente o que propicia a sua propagação. Em breve, ele verá surgirem campeões altamente situados entre os homens mais considerados e mais acreditados, que o apoiarão com a autoridade do seu nome e do seu exemplo e imporão silêncio aos seus detratores, porque esses não ousarão tratá-los de loucos. Esses homens o estudam em silêncio e mostrar-se-ão quando chegar o momento propício. Até lá, é útil que se mantenham à distância. Em breve também vereis as artes a aurirem ideias como numa fonte fecunda e traduzirem os seus pensamentos e os horizontes que descobrem através da pintura, da música, da poesia e da literatura. Já vos foi dito que haveria um dia uma arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã, e é uma grande verdade porque os maiores génios nele se inspirarão. Em breve vereis os seus primeiros esboços e mais tarde ele ocupará o lugar que lhe cabe. Caros amigos, para simplificar a questão, seja dado um povo num grau qualquer de adiantamento, composto de 20 milhões de almas, por exemplo. Sendo a renovação de espíritos feita na mesma proporção das extinções, isoladas ou em massa, necessariamente houve um momento em que a geração de espíritos retardatários ultrapassava em número a dos espíritos progressistas, que eram apenas raros representantes, sem influência, e cujos esforços para fazer predominar o bem e as ideias progressistas seriam neutralizadas. Ora, partindo uns e chegando outros, após um dado tempo, as duas forças se equilibram e a sua influência se contrabalança. Mais tarde, os recém-chegados são maioria e a sua influência se torna preponderante, embora ainda entravada pela dos primeiros. Estes, continuando a diminuir enquanto os outros se multiplicam, acabarão por desaparecer. Chegará então um momento em que a influência da nova geração será exclusiva. Nós assistimos a essa transformação, ao conflito que resulta da luta das ideias contrárias que tentam implantar-se. Umas marcham com a bandeira do passado, outras com a do futuro. Se examinarmos o estado atual do mundo, reconheceremos que, tomada em conjunto, a humanidade terrena ainda está longe do ponto intermediário, em que as forças se equilibrarão, que os povos considerados isoladamente
estão a uma grande distância uns dos outros nessa escada, que alguns atingiram esse ponto, mas nenhum ainda o ultrapassou. Aliás, a distância que os separa dos pontos extremos está longe de ser igual em duração. E uma vez transposto o limite, o novo caminho será percorrido com mais rapidez, porquanto uma porção de circunstâncias virão aplainá-lo. Assim, caros amigos e ouvintes, se realiza a transformação da humanidade. Sem a imigração, isto é, sem a partida dos espíritos retardatários que não devem voltar, ou que não devem voltar senão depois de se haverem melhorado, a humanidade terrena nem por isto ficará indefinidamente estacionária, porque os espíritos mais atrasados, por sua vez, progridem. Mas teriam sido necessários séculos, talvez milhares de anos, para atingir o resultado que meio século bastará para realizar. As grandes partidas coletivas não têm como objetivo apenas ativar as saídas, mas também transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e de imprimir maior ascendente às ideias novas. A regeneração da humanidade, portanto, e para terminar, absolutamente não necessita de uma renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais, e essa modificação se opera na intimidade de todos aqueles que a isto estejam predispostos quando subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que vêm não são sempre outros espíritos, mas muitas vezes os mesmos espíritos, pensando e sentindo diversamente. Desta forma, caros amigos e ouvintes, muitos incrédulos rirão destas coisas e as tratarão como quimeras, mas digam o que disserem, não escaparão à lei comum. Eles cairão como os outros, quando chegar a sua vez. E então, o que lhes acontecerá? Nada, dizem eles. Entretanto, a despeito de si mesmos, um dia eles serão forçados a abrir os olhos. Caros amigos e ouvintes, aqui falamos num texto ditado pelos espíritos e que está contido na Revista Espírita do mês de outubro de 1866 e que está tão atual e que se aplica aos dias de hoje. E mais uma vez dizemos que a evolução não dá saltos. Isto leva tempo, mas o mundo, em vez de estar a caminhar para a sua destruição, nós sabemos que estamos a passar pelas dores de parto, e as dores de parto que estão em toda a parte do globo nunca foram um pronúncio de morte, mas sim de uma nova vida, e é para lá que estamos a caminhar. Façamos todos o nosso trabalho, apesar de tudo o que está a acontecer, não atiremos pensamentos energicamente destrutivos, pois estaremos assim, ou nos tornaremos coniventes com as guerras, com os ódios, com todos os aspectos xenofóbicos, racistas. Não julguemos, façamos o nosso trabalho no bem. Trabalho no bem. A árvore, quando cresce, cresce em silêncio. Só quando é tombada, quando cai, é que faz barulho. Os maus são audaciosos, fazem barulho, enquanto que aqueles que já trabalham no bem, trabalham no silêncio. Vamos todos trabalhar, fazer a nossa parte, pois a colheita será benéfica e o mundo, de facto, vai ascender na hierarquia, na escala dos mundos. Passará para um mundo de regeneração. Até lá, façamos o nosso trabalho, sejamos persistentes, resignados, corajosos e trabalhemos a nossa fé, construindo uma fé raciocinada que nos levará para um mundo melhorado, equilibrado e mais harmónico. Marcamos encontro para o próximo sábado com outra temática. Até lá, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa
felicidade, pensando sempre no próximo. Até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.